vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um novo cântico. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Os capítulos 4 e 5 de Apocalipse. O que ele apresenta, esses 2 capítulos? Ele apresenta João sendo levado à sala do trono de Deus. João teve uma visão do trono de Deus. E lá no capítulo 4 nós temos o cenário. O capítulo 4 é o cenário. O drama está no 5. Então o cenário ele é apresentado no capítulo 4. Eu vou relembrar algumas coisas que foram faladas na quarta-feira. Por exemplo, o João não viu o rosto de Deus, porque ninguém nunca viu Deus. Mas ele viu brilhos como pedras preciosas, tamanho esplendor da visão que ele teve de Deus. Então ele vê um trono que brilha, um trono esplendoroso, um trono glorioso é o que ele vê. E ele vê assentado no trono esse ser glorioso e todo-poderoso, e ele glorifica a Deus. Entre o trono ele vai ver 24 tronos, e nesses 24 tronos, 24 anciãos, com coroas, que são seres celestiais, que adoram a Deus incessantemente. Também ele viu, próximo ao trono, 4 seres viventes, que ele vai dizer que um tem a face, o rosto de leão, outro tem a aparência, o rosto de águia, outro tem o rosto de um homem, e outro tem um rosto de boi. E ele vai olhar esses 4, que representa o que? Também seres celestiais, que são também algum tipo de anjo. Tanto os 4 seres, tanto os 4 seres viventes, quanto os 24 anciãos, são seres celestiais, são seres que vivem no céu. E João vê esses seres. Os 24 anciãos representam, gente, a plenitude do povo de Deus. Eles não são o povo de Deus no sentido, eles não são os remidos, mas eles representam os remidos no céu.
porque eles representam tanto os 12 apóstolos quanto os 12 patriarcas. Tanto a formação da nação de Israel, quanto a formação da igreja. Então, todo o povo de Deus, todos aqueles que pertencem a Deus, em todas as épocas, em todos os tempos, eles são representados por esses 24 anciãos, que são seres celestiais que representam o trono, que representam o povo de Deus. E os 24 seres, os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes, gente, representam toda a criação. Toda a criação. Olha que João, ao fazer isso, e João faz isso de forma, ele enxerga e escreve de forma simbólica. Por quê, gente? Porque não dá para você explicar a grandiosidade, o esplendor de uma experiência espiritual única em linguagem literal. Você não consegue fazer isso. Como que você explica a coisa que está além do humano para a pessoa humana? Usando símbolos que aproxime do humano. É a única forma que existe para isso. Então ele vê 4 seres com faces, com imagens de seres que existem na criação, como o leão, como o ser humano, como um boi e como também uma águia, representando os seres nobres da natureza. O leão, um ser extremamente nobre no mundo selvagem, o boi é um ser extremamente nobre no mundo domesticado, a águia do ser que via, que com toda a sua rapidez, eu até brinquei, né, na quarta-feira, falei, pelo menos deveria ser o ser mais inteligente da criação, o homem, o ser humano. É para ser. Nem sempre é o que acontece, mas é para ser. Pelo menos foi isso que João viu. Né? É que João não viu algumas pessoas. Né? Porque algumas pessoas talvez não se enquadrem na inteligência do humano. Ele não viu toda a raça humana. Mas ele viu o ser humano como uma representação do ser mais inteligente, do ser mais sábio em toda a sua criação. E é isso que ele vê. E ele vê esses seres adorando e glorificando aquele que está sentado no trono. E assim, gente, aí a gente fica naquela, né? Ai, Deus vai ficar com saudade se eu não louvar. Gente, tem 24 anciãos louvando a Deus lá 24 horas por dia. Na eternidade. Vocês viram no 5? Depois o 5 completa a cena. O cenário do capítulo 4 ele vai se completar no capítulo 5. Eu li lá. Quando depois, entre os 24 anciãos e os 4 seres viventes, milhões de milhões e milhares de milhares de anjos adorando a Deus. Deus não sente falta de adoração. Mas Ele deseja a adoração dos seus filhos. A adoração é bênção para você. É você que necessita adorar. Porque se você não adorar o Criador, você vai adorar outra coisa. Porque o ser humano está sempre em busca de adorar alguma coisa. Ele sempre está adorando alguma coisa. Não existe ninguém que não adore nada. Ah, eu sou ateu. Você adora o seu ateísmo. Não existe ninguém que não adore nada. Se você não adora a Deus, você vai se substituir por outra coisa. Mas você vai adorar alguma coisa. Porque o ser humano sente essa carência de adorar algo. Então, adorar a Deus é uma necessidade sua. E é bênção para você. E Deus abençoa a tua vida quando você o adora. Então, João tem essa visão esplendorosa de Deus. Tem essa visão gloriosa da sala do trono de Deus. Mas isso, gente, o capítulo 4 era só o cenário. Era só o cenário. Ele viu mais coisa. Então, lá na sala do trono, teve um evento que aconteceu lá, que talvez seja uma das maiores visões que a Bíblia apresenta. Eu não encontro na Bíblia nenhum texto que se aproxime do Cristo visto pelo João. E agora cabe aquela pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus é o meu amigo onde eu faço minhas confidências. Jesus é o revolucionário. É aquele que é a favor dos pobres. É aquele que vai quebrar toda a estrutura. E vai fazer uma revolução no mundo. Jesus é aquele psicólogo, talvez o maior psicólogo que já existiu. Tem até um livro que tem esse título, onde ele vai cuidar das minhas questões emocionais.
onde Ele vai trabalhar as minhas questões emocionais. Ah, Jesus é aquela pessoa que quando eu preciso de alguma coisa, eu corro para pedir socorro. Quem é Jesus para você? Que Jesus que você tem visto? Porque eu quero confrontá-lo com o Jesus que João viu. Eu quero ver se você consegue chegar nessa dimensão que João chegou. O cenário foi colocado no capítulo 4. E vamos dizer assim, o drama acontece no capítulo 5. A história se desenrola no capítulo 5. E olha o que João vê. Então eu vi, na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Ele vê a glória de Deus e ele enxerga na mão direita de Deus um livro em forma de rolo e um livro selado com 7 selos. Que era a forma antiga de você selar algo para que só o destinatário possa receber. Era uma cera. Eu tinha um anel lá com o meu brasão, aí eu escrevia algo para alguém, eu selava aquilo e dizia assim, olha, isso aqui é para Karina. Ninguém pode abrir, só ela pode romper isso. Porque o endereçado foi para ela. E não tem, se a pessoa, é uma cera quente, você rompeu ali, se a pessoa não tem um anel, não consegue fazer de novo. Não é igual as cartas que as pessoas colocavam lá e tentavam ver hoje. Não dava mais. Se você rompesse aquilo, você não conseguia colocar de novo. E aí você ia cometer, naquela época, já era um ato criminoso. Inclusive passível de morte. Se alguém pegasse a correspondência, que geralmente eram mais pessoas nobres, importantes, e mandasse e rompesse aquilo e não entregasse à pessoa destinatária. Então João, ele vê esse livro. Só que esse livro está com 7 selos. 7. E ele enxerga esse livro. E aí a pergunta mais importante do capítulo 5. Qual é a pergunta mais importante do capítulo 5? Vou dizer para vocês qual é. Aí ele continua assim. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Então a pergunta não era o destinatário. A pergunta é quem era digno. Para romper aqueles selos, tinha que ter uma dignidade gigantesca, única. E João vê aquele livro e o anjo proclama: quem é digno de abrir esse livro e de romper esses selos? Que livro que é esse, gente? Esse livro, que é selado com 7 selos, ele contém o desenrolar do plano redentor de Deus. E o plano redentor de Deus tem 2 aspectos, tá? O plano de Deus para a humanidade, ele é prioritariamente um plano de salvação. O plano de Deus para você é sua salvação. Mas ele também é um plano de julgamento. Mas para quem são esses julgamentos? Para aquelas pessoas que não reconhecem Deus, que não reconhecem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E é isso que tem lá. Porque, mas pastor, como você sabe que é isso? Porque o decorrer do Apocalipse vai dizer. Porque o selo será rompido. Os selos serão rompidos. E ao serem rompidos, vai ter o desenrolar, né, do atuar de Deus na trajetória humana. Isso só começa, como faz o livro de Apocalipse, como eu já expliquei para vocês, isso já começa com Jesus, lá no século I, e vai se desenrolar durante todo o período da história da igreja de Jesus. Então, o que tem no livro? No livro tem o desenrolar do plano de Deus para toda a humanidade, para toda a criação. Toda a criação. Então, gente, só que esse livro está selado. Está selado. E é isso que João vê. Por isso que é um drama. E o anjo chega, grita, começa a falar: quem é digno de abrir esse livro? Quem é digno de desatar esses selos? Quem tem dignidade suficiente para romper esse selo que contém
todo o desenrolar do plano eterno de Deus. Olha o que João viu. Olha o que ele viu. Olha o que Deus mostra para esse homem. E é claro que João vai ter uma reação diante disso, porque João sabia o que implicava isso. João tinha uma ideia da implicação do que ele estava vendo. Esse rolo selado é também um símbolo do Antigo. Tudo o que está aqui em Apocalipse remete ao Antigo Testamento. Nós vamos encontrar isso em Ezequiel, em Daniel, também. Como eu disse para vocês, o capítulo 4 e o capítulo 5, ele está muito baseado em Daniel 7, Ezequiel 1 e 2. Mas não havia ninguém, olha o versículo 3, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Deus poderia romper simplesmente isso. Deus poderia simplesmente romper. Mas aí, se Deus ele simplesmente rompe, ele passa por cima de tudo o que está na história da humanidade, e simplesmente diz assim, olha, quer saber? Eu vou jogar tudo para debaixo do tapete e vou fazer do meu jeito. Mas Deus não fez assim. A história da humanidade, ela é feita pela humanidade. O nosso destino é traçado, o destino do ser humano, ele é traçado pelos seres humanos. Foi isso quando Deus criou. Quando Deus criou, o que Deus disse para o ser humano? Tenha domínio sobre os animais do campo. Então a história da humanidade, ela é exercida pela humanidade. Deus, ele é o grande soberano de toda essa história. Mas ela é realizada através de seres humanos. Por isso que Deus não rompeu. Por isso que ele não rompeu. Ele não rompeu porque a história é tua, é minha. É das pessoas que virão depois de nós e das pessoas que vieram antes de nós. É a nossa história que está sendo traçada lá. E aí, Deus procurou entre os seres humanos, ou entre seres lá do céu, que já estão lá. E olha quem já está lá. Vamos citar quem já está lá? Moisés. Moisés já está lá. Abraão já está lá. Não é? Quem mais já está lá? Davi. O pastor que você tanto ama e já partiu para o Senhor. A pessoa que é a sua referência de fé já está lá. Com ele. Estão todos lá. João Batista está lá. O apóstolo Paulo está lá. Todas essas pessoas se incluíram aqui. Está aqui, olha. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro. Nem anjos tiveram a dignidade de abrir esse livro. E olha que eu citei para vocês, Moisés foi usado por Deus para abrir o Mar Vermelho. Abraão é considerado o pai da fé. Todos falharam na dignidade de abrir o livro. Ninguém é capaz de abrir o livro do desenrolar do plano eterno de Deus. Todos eles foram parte desse plano, mas ninguém é digno de abrir, porque todos eles foram seres humanos que são exemplos para nós, mas como nós, sujeito a falhas. É só você ver. Pega a história de todos eles. Davi, história bonita. Olha a história dele, os problemaços que teve na vida. Abraão, a mesma coisa. Jacó, a mesma coisa. Todos eles, pessoas que estão lá para nos ensinar, mas que tiveram vidas, como todos nós, com acertos e erros. Então nem eles eram dignos de abrir o livro. E aí o João tem a reação que eu acho que seria a reação de qualquer pessoa deste universo, diante da cena que ele vê. Porque ele vê que não há dignidade humana para abrir o livro. E aí ele faz, o que ele faz? O que você faz quando diante dele? Você começa a chorar. E aí ele começa a chorar. Está lá no versículo 4. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. E aí ele começa a chorar, ele começa a chorar. O plano eterno de Deus não vai se concretizar, está selado. Aquilo que Deus planejou não vai acontecer porque está selado.
todo projeto de Deus para esse mundo não vai funcionar porque está selado. E é isso, gente. É isso. Não existe dignidade humana. Não existe história humana que seja digna de desatar os selos do desenrolar do plano de Deus. Nenhum ser humano é digno. E ele chora, e ele chora, e ele chora. Irmãos, esse choro seria desesperador. Seria desesperador. E essa é a raça humana, a sua própria sorte. A tua vida, a tua própria sorte, ela é desesperadora. E é isso que ele está demonstrando aqui, porque ele chorou. E o choro dele não foi de tristeza porque alguém não abriu o selo. Foi de desespero, foi de angústia. E ele chora angustiado. Tanto que, até aqui na língua portuguesa, no grego também, na língua portuguesa a gente usa até o advérbio aqui, eu chorava muito. Então não era um choro qualquer, estou triste porque ninguém abriu o selo. Não é uma tristeza simplesmente, é uma angústia de saber de que se não houver nenhuma dignidade para que esse selo seja aberto, aquele plano, aquele projeto de Deus não se concretizará. É isso que ele enxerga, é isso que ele vê na cena. Por isso que é um drama. Mas o anjo continua. Então, um dos anciãos, entre os 24, estava lá. Um deles chega para João e diz: não chore. Eis que o leão da tribo... Eu não vou aguentar continuar, gente. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O único digno. O único digno. Havia um. Havia um. E ele é apresentado como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E sabe por que ele é digno? Porque ele venceu. E tem mais, vai mostrar por que ele venceu e como ele venceu. Nós vamos chegar lá, se eu aguentar. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Durante, gente, toda a história humana, no céu, na terra e debaixo da terra, o único que foi digno, que era digno de abrir os selos, de abrir o livro, era o leão da tribo de Judá. E olha o que João viu. João viu o quê? Aliás, melhor, vou arrumar aqui para ficar muito claro o texto aqui. João ouviu o ancião dizendo. Ele ouviu. Certo? Isso aqui é importante. O ancião falou para ele assim, olha, o leão da tribo de Judá venceu. E ele é digno de abrir o livro e desatar o seu selo. Então ele escuta a voz do ancião. Mas depois ele olha. Primeiro ele escuta. E depois ele olha. E quando ele olha, o que ele vê? Depois vi um cordeiro. Que parecia ter estado morto. Em pé. No centro do trono. Cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele ouve um ancião dizendo assim, olha, um leão venceu. E quando ele olha para o leão que venceu, ele encontra um cordeiro que foi morto. A vitória do leão foi dada através do sacrifício de um cordeiro. A força do leão foi demonstrada através do dar a vida de um simples cordeiro. A vitória estava no sacrifício. A vitória estava, aquele que venceu venceu através de um ato de sacrifício em favor
das outras pessoas. Ninguém tem essa dignidade, mas através de Jesus, as pessoas têm acesso ao trono de Deus. Irmãos, que cena gloriosa. O nosso Jesus, ele é o leão e o cordeiro. O nosso Jesus, ele é forte, poderoso como um leão. Mas a força dele se deu através de um cordeiro. Através de um cordeiro. Jesus é poderoso, mas o seu poder se dá através de uma vida humilde, frágil e vulnerável. Olha como as coisas se invertem. Olha como o evangelho, irmãos, evangelho não é o que a gente pensa. A gente pensa que o evangelho se dá na grandeza. A gente pensa que o evangelho se dá nas coisas esplendorosas. Mas a grandiosidade do evangelho está nas coisas vulneráveis, nas coisas simples. Se nós não estamos enxergando a grandiosidade do evangelho nas coisas simples desta vida, é porque nós ainda não conhecemos o Jesus que nós servimos. Porque ainda nós não tivemos visões do Jesus que é apresentado aqui no livro de Apocalipse. Era um cordeiro, mas ele estava em pé no centro do trono. Era um cordeiro, mas ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Chifres, eu já vou dar esse símbolo de chifres para vocês. Chifres no mundo antigo, seja no Antigo Testamento, ou seja no Novo Testamento, qualquer passagem que vocês lerem na Bíblia, em que o chifre for apresentado como algo simbólico, claro, sempre como algo simbólico, nos Salmos, por exemplo, num poema, ele é sinônimo de poder e autoridade. Certo? No mundo antigo, na Bíblia, e aqui no Apocalipse é a mesma coisa. O cordeiro tinha 7 chifres, e 7 é o número da plenitude. Isso no Apocalipse eu já estou falando porque é isso mesmo. 7 é o número da plenitude, isso fazia parte do imaginário judaico normal. Tá bom? É assim que eles entendiam. E se ele tinha 7 chifres, então ele tinha a plenitude do poder e a plenitude da autoridade. E olha para quem ele viu com 7 chifres. O cordeiro. Um cordeiro. A autoridade de um cordeiro que havia sido morto. E aí, os 7 olhos é o símbolo do Espírito Santo de Deus, porque ele vai dizer aqui. Ele vai dizer os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então é a presença do Espírito Santo em todo este mundo. Por que o Espírito Santo veio? Jesus falou, eu vou ao Pai e vou enviar outro Consolador. E quando Jesus é enviado ao Pai, o Espírito Santo vem para habitar nos crentes. Para habitar nos crentes. Gente, se você crê em Jesus, eu tenho que falar isso para você e você nunca pode esquecer isso. Eu vou repetir isso sempre. Se você tem Jesus, o Espírito Santo mora em você. Mora. Vocês ouviram? Ele não está do teu lado. Ah, Espírito Santo, fica aqui. Ele não está do teu lado, ele está em você. Em você. Se você é de Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você. Ele faz morada. Ele faz morada na tua vida. Morada. E isso tem que te dar segurança, tem que te dar paz e tem que te dar tranquilidade. Lembre-se disso. Lembre-se sempre disso. Se você é de Jesus, o Espírito Santo mora dentro de você. Você é tabernáculo, você é templo do Espírito Santo. Você é templo dele. Então ele não está do lado para te ajudar, não. Ele está dentro de você, fazendo morada, te capacitando, te dando poder, te orientando e te auxiliando para você enfrentar todas as lutas que esse mundo apresenta e ser uma pessoa vitoriosa. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, porque ele é digno. Quem recebeu? O leão. Quem recebeu? O cordeiro. Porque o leão é o cordeiro e o cordeiro é o leão da tribo de Judá. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do
Cordeiro. João não acreditava em 2 deuses não, tá? Viu? João, como toda pessoa que foi criado no judaísmo, acreditava num único Deus. E quando ele se converte ao cristianismo, ele continua acreditando num único Deus. Então João acredita em um Deus só. Mas olha o que ele vê no Apocalipse. A coisa muda aqui. Porque até então, no capítulo 4, ele vê os 24 anciãos e os seres viventes adorando ao que estava sentado no trono. E agora ele vê esses mesmos 24 anciãos, esses mesmos 4 seres viventes, prostrando-se diante do Cordeiro. João está dizendo aqui com todas as letras: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam. Olha aí, os anciãos. Agora é uma pergunta, se alguém uma vez falar para você: o ancião é a igreja, não é? Você viu? É o ancião que pegava as taças com incenso. Que são as orações de quem? Dos santos. Ah, meus queridos, você viu você fazendo parte desta cena? Você se enxerga fazendo parte disso? O Espírito Santo te incluiu. Como que você entra nessa cena? Quando você ora. E esses 24 anciãos aqui, que estão lá no trono de Deus, pegam a tua oração e levam diante do trono de Deus. Tem que orar, irmãos. Tem que orar. Nunca desista de orar. Você pode fazer tudo na igreja. Você pode servir na igreja. Você pode cantar na igreja. Você pode pregar como eu estou fazendo agora. Você pode ensinar. Você pode fazer isso na sua casa. Você pode se divertir. Mas você nunca pode abrir mão de orar a Deus. Os anjos... Sabe o que é incenso? Só para você ter ideia. Incenso não é essas coisas que as pessoas fazem hoje, que hoje não precisava, se fosse pela lógica. Porque o incenso no mundo antigo, gente, ele é algo que tinha um aroma suave. E o mundo antigo, o tabernáculo fazia sacrifício de animais constantemente. E não tinha os produtos de limpeza que tem hoje. O produto de limpeza já vem com cheirinho bom. Aí você coloca na sua casa, por que você não usa incenso? Porque já tem os produtos, eu não vou falar os nomes que eu vou fazer propaganda aqui. Mas tem os produtos que você usa e vai deixar a sua casa com um cheirinho agradável. Se você não fizer isso, o que acontece? Ela não vai ficar com cheiro agradável. Nós tomamos banho todos os dias, não é? No mundo antigo não tinha isso que tem hoje. Não dava para a pessoa tomar banho todo dia. A pessoa não tinha os mesmos produtos de limpeza na casa. O tabernáculo tinha sacrifício de animais constantemente. Então o incenso era para dar um cheiro agradável mesmo. Um aroma agradável. Era essa a função dele. Para que ficasse um lugar mais agradável. E é esse símbolo que está sendo apresentado aqui. A tua oração, ela é agradável a Deus. É disso que ele está dizendo. É esse o símbolo do incenso. Quando você ora, Deus se agrada. Quando você ora, isso traz para Deus um cheiro suave, uma alegria. Um prazer em Deus. Crente tem que orar. Crente tem que orar. Se quiser ter uma vida vitoriosa, tem que orar. Se quiser estar cheio da presença de Deus, tem que orar. Se quiser que as coisas aconteçam na tua vida, tem que orar. Porque eu não acredito em nada que seja mágico. Isso aí não é nem cristão, isso aí. Eu acredito em vida cristã autêntica, verdadeira. Num Deus que responde orações. Num Deus que responde o clamor da igreja. Da igreja ora. Quando a igreja busca a presença de Deus, é dos céus. Deus recebe aquilo como um cheiro, como um aroma suave. Essa é a oração do santo aos olhos de Deus. Essa é a tua oração diante de Deus. E eles cantavam um cântico novo. E agora você vai entender por que Jesus era digno. Por que Jesus era digno? Olha o louvor. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação.
Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Jesus é digno de receber o livro que estava na mão direita de Deus, e de abrir os seus selos, de abrir aqueles 7 selos, que é o desenrolar de todo o plano de Deus para a humanidade, para a tua vida também. E essa dignidade foi dada a ele, porque ele foi morto, e com o teu sangue, ele comprou para Deus. Pessoas de todas as tribos, língua, povo e nação, não tem acepção de pessoas. Seja de qualquer nação, seja de qualquer povo, seja de qualquer profissão. Deus tem os seus eleitos lá. Deus tem aqueles que vai servi-lo lá. Você é um deles. Foi por você que ele morreu. Ele comprou a sua vida com o teu próprio sangue. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. A tua vitória está na dignidade desse Cordeiro. Ah, mas Jesus então me comprou. Agora guarda isso, tá? Não esquece isso não, é Bíblia, eu não estou saindo daqui não. Ah, pastor, então Jesus me comprou para ir para o céu. Ah, então Jesus me comprou para o dia que eu partir, eu vou para o céu. É verdade isso. Não é verdade, gente? Não é para isso? Mas é só isso? Será que é só isso? É só lá no futuro? É só lá no futuro? O dia que eu partir daqui, o dia que ele me levar, ou o dia que Jesus voltar, foi só para isso? Olha o que ele diz aqui. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. A igreja de Jesus já reina sobre este mundo. A igreja de Jesus já é um reino. Você já começa a reinar aqui. Você já está reinando aqui. E como que você reina aqui? Através de uma vida sacerdotal. Ah, vocês acharam que eu ia dizer através de riquezas, né? Não, não é isso. Pelo menos não é isso que está dizendo. Porque a gente vai, já que é rei, não, é reino de sacerdotes. Você quer ver as coisas começarem a mudar para você? Você quer ver a tua história ter uma reviravolta? Assuma a sua posição de sacerdote e de sacerdotisa as mulheres. Assuma o teu papel. Porque foi para isso que ele te chamou. Assuma essa posição. Foi isso. Você tem o Espírito Santo dentro de você para te auxiliar. Assuma a tua posição na tua casa. Eu sei que tem irmãos aqui que passam por lutas nas suas casas. Eu sei disso. Eu sei que tem irmãos que passam por lutas no seu trabalho. Então hoje, a partir de hoje, assuma a sua posição de sacerdote e sacerdotisa onde você estiver. E seja um intercessor, e seja uma intercessora. Coloque-se diante de Deus, como aquela pessoa que vai interceder para que aquilo que está lá comece a mudar. Para que a história comece a ser mudada. Você foi chamado para isso. Você não foi chamado só para ir para o céu. Você foi chamado para fazer diferença neste mundo aí. Você foi chamado para fazer, você foi chamado e você foi chamada para fazer diferença nesse mundo. E você faz isso assumindo a sua posição de sacerdote e sacerdotisa. Quando você ora, a sua oração chega diante de Deus como incenso agradável a Ele. Você tem 24 anciãos lá para receber a sua oração e apresentá-la diante de Deus. Os 4 seres viventes estão olhando. E o mais importante de tudo, porque isso daí, gente, é só cenário, lembra que eu falei? Porque o grande ator central, o grande personagem central da história da humanidade é Jesus. Ele é o mediador. Tudo acontece por causa de Jesus. Você sabe por que Deus responde a tua oração? Porque você foi comprado. Porque se você não fosse comprada, não, a tua oração não seria nenhuma, a não ser que você se arrependa. A tua oração não chegaria como um cheiro suave diante de Deus. A não ser que seja oração de arrependimento. Mas você já reina neste mundo. Oh, meus queridos, o desejo do meu coração
é que você passe a ter uma vida de vitória de agora em diante. O desejo do meu coração é que você entenda quem você é. Quem você é. E você passe a confiar no Jesus que morreu por você. Confia nele. Confia nele. Quem é Jesus para você agora? Ele é o centro de toda a história e de todo o plano de Deus. Deixa ele ser o centro da sua vida. Deixa ele reinar no teu coração. Ele morreu por você. E aí ele continua os louvores. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Gente, o céu é bem habitado. O céu não é lugar chato não, gente. O céu não é lugar chato não. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos estavam lá também. E todos eles cantavam num grande coro: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. É esse Cordeiro. Digno é o Cordeiro de receber. Irmãos, a mesma adoração que foi dada a Deus no capítulo 4, está sendo dada a Jesus no capítulo 5. É o mesmo louvor, a mesma adoração dos anjos, dos anciãos. Por quê? Porque Jesus é Deus. Jesus e o Pai, ele falou, eu e o Pai somos um, Jesus falou. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Aí os 4 seres viventes disseram amém. E mais uma vez, os anciãos se prostram e adoram o Cordeiro. Toda a glória é dada ao Cordeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele toca no seu coração. Ele toca no seu coração. Ele fala com você como um cordeiro. Suave, manso, humilde, simples. Mas ai daquele que rejeita essa voz. Ai daquele que rejeita a voz do cordeiro. Porque esse cordeiro tem 7 chifres. Ou seja, ele tem poder. Esse cordeiro tem 7 olhos, que são o Espírito de Deus, que são os 7 Espíritos de Deus. Esse cordeiro, ele foi apresentado pelos anciãos, por um dos anciãos, como o leão da tribo de Judá. E o livro de Apocalipse mostra Jesus como um cordeiro, batendo para você abrir a porta. Mas se você não quer, vai chegar o dia em que ele vai vir como um leão. E aí, a justiça de Deus será feita neste mundo. E é o que a gente vai falar nos próximos sermões. O livro de Apocalipse fala de vitória. O livro de Apocalipse fala de bênçãos. Só para vocês terem ideia, os primeiros cristãos que leram isso estavam morrendo pela sua fé. Era a instituição mais fraca do Império Romano. Eles não podiam nem cultuar, tinham que fazer cultos escondidos, porque senão eles poderiam ser mortos pela perseguição do Império Romano no primeiro século, no final do primeiro século. E eles ouvem uma história dessa, de que a vitória está nas mãos de um cordeiro que morreu. Irmãos, você pode ser a pessoa mais fraca da sua família. Você pode ser a pessoa mais fraca no seu trabalho. Você pode ser a pessoa mais frágil na escola onde você estuda ou na faculdade. Você pode ser a pessoa mais frágil dessa sociedade. Porque você aprendeu com o Cordeiro o que é viver a vida cristã. Mas saiba que o teu Cordeiro também é um leão. O teu Cordeiro também tem poder. O teu Cordeiro também é feroz quando tem que ser. É Ele que te guarda. É Ele que te protege.
é Ele que te abençoa.